Eu vou ler a de Alexandre Melo. É verdade que Fábio Mota quer torcida mista na final do Baiano? Olha, eu não ouvi de Fábio Mota. Justiça seja feita. Eu ouvi porque eu li sobre isso, então assim, nem vou dizer. Acho que 2 influenciadores estão pregando nos seus programas, primeiro 2 coisas, queriam que a inscrição do campeonato fosse prorrogada porque o Kaká chegou e não vai jogar a final, se o Vitória for pra final, e nem a semifinal. Queria prorrogar a inscrição. Rasgar o regulamento, né? Rasgar o regulamento. Mas não sei se isso partiu de Fábio Mota, acho até que não. Esse negócio do jogador. Por quê? Porque ele assinou o regulamento. Né? Ele assinou o regulamento. Não tem por que mudar isso. Segundo, torcida mista, que também não vi partir de Fábio Mota. Justiça seja feita. Não partiu. Para mim, pode ser que alguém tenha uma informação que eu não tenho. Eu não tenho essa informação de Fábio Mota. Esses influenciadores que cobram Vitória, que fazem programa do Vitória no YouTube, é que estão fazendo a campanha para isso. Só que torcida não é mista, torcida visitante, 10%, que daria 4 mil pessoas e pouca na Fonte Nova, não depende só de liberar e a federação dizer assim. Não, isso tem sido discutido pelo Ministério Público, Polícia Militar, pelos clubes, e vem aí uma campanha, inclusive, do Ministério Público sobre paz nos estádios. É o primeiro passo para avançar em torcida mista, mas acho que não será para as finais, para a final, que é um jogo só, do Campeonato Baiano. Então a final do Campeonato Baiano deve ser somente a torcida do Bahia. Acho muito difícil mexerem nisso, Dito. Não vai mexer, Márcio. É claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Ano passado nós não tivemos um jogo no Campeonato Baiano, mas aí dependia da Federação Baiana de Futebol, né? Se a dependência fosse da federação, de dizer assim, não, vamos botar, tudo bem, a gente ia ficar no pé atrás. Mas aí, gente, é uma coisa mais séria, a coisa está mais em cima. Aí é a vida do cidadão, sabe? O que vai se arriscar? O que vai se responsabilizar? Não dá. Ó, infelizmente, ainda não dá para a Bahia torcida mista. Vamos torcer para que um dia a gente consiga, mas pelos acontecimentos aí dos últimos Bavis, do que tem acontecido, não dá para ter torcida. Ah, vem aquele discurso. Ah, mas dentro do estádio não acontece nada. Imagine você, se é uma torcida só, a outra fica dentro de casa. Aí um cara veste uma camisa, que sai com a namorada, vai pro cinema, toma porrada na rua. Imagine saindo com metade da torcida, ou 10% que seja, de não sei quantas mil pessoas. A tendência não é que aconteça coisa pior. Então, gente, vamos ter calma aí, não dá ainda não. Boa noite, Márcio Martins, Luana Campos e Tito Lopes. Sou Alex Estrela, aqui no Rio de Janeiro. Muita chuva, mas graças a Deus por isso. Na expectativa desse Bahia quarta-feira, pra cima deles, sem dó nem piedade. E o que tá rolando aí, a torcida do Vitória querendo que coloque torcida mista na Fonte Nova, se fosse ao contrário, será que eles iam aceitar torcida mista no Barradão? Comente, segue a líder. Valeu, meus amigos. Irmão, um abraço pra você. E assim, eu não levo esse ponto, apesar se fosse lá ou se fosse cá, eu levo por uma questão de segurança. O certo seria ter torcida dos dois no estádio. Sempre foi assim e acho que deveria ser assim. Não é assim porque a violência aumentou na Bahia nos últimos anos. Por isso que não vai ter, independente de quem fosse o mandante. Na minha visão, tem que ter torcida adversária, mesmo em 10%, como manda a legislação, nos estádios. Não tem aqui na Bahia e eu entendo os motivos de segurança como os motivos acima de qualquer outra situação. Então não é porque, se fosse, então eu não entro nessa de torcedor. Eu vou pela questão da segurança, não há dúvida com relação a isso aí, tá? Uma notícia que chegou, Rezende, foi anunciado já que o contrato foi em definitivo com o Qingdao West Coast da China, o contrato que o Bahia anunciou oficialmente a contratação pelo clube da China do volante Rezende. Boa noite, equipe da Resenha das 6, mas titulando, sou Marcelo de Camaçari. Sobre esse jogo apoiado do Bahia, ele é apoiado porque ele é deficiente na marcação e deficiente na finalização. Porque não é possível um time desse que tem até alguns jogadores de certa qualidade e não consegue, pelo menos o Rogério Ceni botar os jogadores para conseguir finalizar em gol. Um abraço a todos. Manda um abraço para minha cunhada Maria de Fátima, Márcio e Bico, no Parque Nas Mangaba. Valeu, Maria de Fátima, meu xará Márcio e Bico. Um abraço pra você, você mandou eu repetir aqui. E aí, Dito, essa dificuldade que ele cita aí, tem sentido? Tá sem som, Dito. Você poderia repetir para mim aí, Márcio? Boa noite, equipe da Resenha das 6. Sou Marcelo de Camaçari. Sobre esse jogo apoiado do Bahia, ele é apoiado porque ele é deficiente na marcação e deficiente na finalização. Certo? Não consegui ouvir ainda, Márcio. Porque não é possível um time desse que tem até alguns jogadores de certa qualidade e não consegue, pelo menos o Rogério Ceni botar os jogadores para conseguir. Ele tá dizendo que tem dificuldade que o Rogério Ceni não consegue colocar os jogadores para fazer finalização. Ah, tá, para Bahia finalizar pouco, né? Bahia finalizar pouco, realmente. Agora você veja, lembra do jogo de lá do O'Higgins, quando eu falei que o Rogério poderia ter entrado com o Nestor, porque é um cara que chuta no gol. O Nestor chutou umas 4 ou 5 bolas no jogo contra do Atlético. Então é um cara que finaliza. O Nestor é um jogador que, para certos jogos, ele tem que estar no time, porque ele finaliza.
né? O Bahia tem realmente essa dificuldade, porque não tem jogadores com características de finalização, de um chute de meia, longa distância. Tem o Araújo, Michel Araújo e o Nestor. O Rogério tem que começar a trabalhar mais nessa coisa aí. O Cauli, rapidinho. Vocês viram o Cauli rindo? Há quanto tempo eu não vejo um sorriso no rosto de Cauli? Vocês viram o Cauli rindo na hora que saiu a classificação do São Paulo? Que beleza, que maravilha, que Deus abençoe a ele. Assim, o futebol tem coisas interessantes, né? Essa coisa do Oswaldo, eu também acho, não tem como, até porque ele não tem mais dinâmica, gente. O Oswaldo tem 36 anos, não tem estrutura para estar correndo assim. Então, o que é que acontece? Mas, de uma maneira ou de outra, ele jogando como falso 9, acabou ajudando Eric, Mateuzinho, Aitor, né, que os caras começaram a chegar, né, porque o Oswaldo ali, ele ia para um lado, ele ia para o outro, não tinha um centroavante fixo e terminou colaborando com o ataque do Vitória. Então, eu acho que foi válido, a tentativa foi válida do técnico Jair Ventura, não que o Oswaldo vai jogar no Campeonato Brasileiro de centroavante, esqueça. Muito bem, torcedor no 94040100. Tem um descanso maior, até porque eu acho que o Bahia não vai entrar com o time principal no jogo de sábado no Campeonato Baiano. Nem precisa aqui para nós, a realidade é essa. O Bahia pode mesclar o time, botar um time alternativo, não o time que jogou contra o Atlético, mas pode, né, colocar um time alternativo. Aí o torcedor pergunta, mas por que, Dito, não o time que jogou contra o Atlético? Pode ganhar do Juazeirense? Pode, mas, gente, é um jogo só. Qual a vantagem de Juazeirense e Jacuipense, né, nessa semifinal? É porque é um jogo só. Os caras vão para cima, porque de repente nós já vimos aqui, por exemplo, vai tomar 3-0, né, de um time. Foi 3-0, meu Deus, ou o segundo que foi 3-0. Vai perder no primeiro da semifinal. Ficou todo mundo preocupado. Chegou no outro jogo, vai ganhar com a maior tranquilidade do mundo. Deve ter acontecido com Vitória também. Então, assim, a vantagem que Jacuipense e Juazeirense tem é porque é um jogo só. Decide ali, não tem recuperação. Então, Bahia e Vitória tem que se virar nesses jogos de sábado e domingo para vencer. Então, por que não o jogo Bahia não colocar o mesmo time? Vamos lá. Para mim, o Luiz Gustavo não está aprovado. Até aqui, Luiz Gustavo, zagueiro do Bahia, não está aprovado. Né? Zé Guilherme, que entrou no segundo tempo, não está aprovado. Pode até ser que um dia os caras me mostrem outra coisa para a gente dizer, esse cara aí vai dar certo, pode jogar no Campeonato Brasileiro pelo Bahia. Né? Mas até então, não. Borducci das dele novamente, voltou a ser Borducci, né? Entregou uma bola ali, incrível, um cara que está jogando no Bahia, no Campeonato Brasileiro, né? Numa Libertadores da América, que pode ser decisivo, um gol com o Bahia Tome pode cair fora de uma competição, dar entregada no primeiro jogo do Atlético. Então, assim, alguns jogadores, gostei do Ender, lateral direito, não é tanto de atacar, mas defende bem, tem uma percepção muito boa de posicionamento. Gente, assim, o Bahia ganhou de 4 do Atlético, né? 4-2, estava 4-0. Aí aquela coisa do Rogério, né? Rogério Ceni, que a gente... eu sempre falo aqui que eu acho que o Rogério Ceni é sempre um ponto positivo para o comando do Bahia. Eu acho que o Rogério Ceni à frente do Bahia leva o nome do Bahia, sabe? Rogério Ceni é um cara conhecido mundialmente. E assim, como treinador, já tem um certo destaque também como treinador. Mas o Rogério tem algumas coisas que ele precisa olhar melhor. Por exemplo, o jogo. O time do Atlético Alagoinhas marcou o Bahia numa intermediária alta. Não marcou perto da sua grande área. Marcou alto, um suicídio para jogar contra o Bahia assim. O Bahia com 3 atacantes, gente. O treinador que enxerga bem o jogo ali, pega os 2 laterais, faz os laterais entrarem nas costas dos zagueiros ali, saindo de trás, não tem impedimento, é gol toda hora. É claro que o Bahia não tinha aqueles meias com tanta qualidade para enfiar as bolas, jogaram David Martins, Eric e Nestor, não é? Mas mesmo assim, não é possível que o Bahia não metesse essa bola, fazendo linha ali na intermediária de defesa. Mas o Bahia meteu 4, fez 4 gols, né? O Everaldo fez o gol dele, teve até boa participação. Se ele perde aquele gol, rapaz, eu não sei o que seria de Everaldo, não. Ele furou na bola, a bola ajudou ele, se ofereceu na frente dele, ele chutou e fez o gol, mas deu um belo passe de letra para o Nestor. Só acho que Everaldo e Del juntos não dá. Não dá porque Everaldo ele fica muito dentro da área preso e Del quer atacar o espaço, não pode porque Everaldo está ali na frente. Vejo que na hora que o Del faz o gol, Everaldo não está dentro da área, ele cobra a falta, o goleiro rebate, o Del vai lá e faz o gol com a presença de centroavante, né? Ataca a bola, vai lá e faz o gol. Mas o Bahia mostrou seus problemas defensivos com esse time aqui e eu acho que não, o Bahia vai mudar, não é essa zaga que deve jogar contra Juazeirense. Aí sim, deve botar uma zaga mais forte. Então é um jogo só, decisivo, para ir para a final do Campeonato Baiano. Ontem o Vitória jogou, na minha opinião...